aí pessoal, Titio de volta para mais um vídeo. Dica de hoje é para o pai de família que aprendeu a fazer a ligação de uma tomada, de uma lâmpada, foi na loja de material de construção e comprou um fio. Pessoal, é o seguinte, você comprou o fio novo, a primeira coisa que você vai se atentar é a não rasgar essa embalagem aqui, ó. Porque se você rasgar ela, você não vai ter o controle do fio, ele vai se embaraçar e vai te dar um trabalho danado. Então comprou, virou ela, faz um furo aqui do outro lado, ó. E aí você pega a ponta do fio, acha a ponta do fio e puxe apenas a ponta do fio. Pegou a ponta do fio, puxa ela para cima, ó. E aí sim, à medida que você for utilizando o fio, você vai puxando e ele vai se desenrolando. Então você vai gastar o fio de acordo com o que você for fazer na instalação. E não rasgar isso aqui, jogar o fio no chão, espalhar ele para começar a trabalhar, tá bom? Então vamos supor que você vai fazer a ligação lá de uma tomada. Você vai para o ponto onde está o quadro e a partir do quadro você passa o passador de fio. E aí, para quem não conhece, o passador é esse aqui, ó, tá? Hoje em dia a gente trabalha com fio flexível. Dificilmente você vai conseguir passar o fio pelo conduíte na parede sem o passador de fio. Então existe ele 10 metros, 15 metros, 20 metros. Então você primeiramente vai passar o passador e lá no finalzinho dele, ó, você vai amarrar o fio e vai puxar para o ponto da tomada onde você quer fazer a instalação. Chegou lá, aí você vai cortar o fio do tamanho que você precisa, tá? Ah, é 2 fios, então você vai pegar 2 fios e já vai amarrar aqui e puxar os dois juntos. São 3 fios, vai amarrar os 3 aqui, ó. Vai passar uma fita e puxar os 3 de uma única vez. Chegou lá no ponto que você quer, você corta, já vai ficar o tamanho adequado para você fazer a instalação nos seus disjuntores lá no quadro e também lá na tomadinha onde você está fazendo a ligação. Se você está fazendo uma ligação para sua casa e quer que ela fique permanente, outra coisa que você deve se atentar é isso aqui, ó, a marca do fio. Isso aqui é uma marca de primeira linha. Assim como outros produtos têm primeira linha e segunda linha, os fios elétricos também têm a marca boa e a marca ruim, tá bom? Então, Corfil marca boa, Pirelli é marca boa e tem outras marcas boas. Diferença de preço: uma marca boa de fio, você paga nela um rolo desse por R$ 189. A marca ruim, que é chamada de segunda linha, você paga por ela R$ 99. Olha a diferença. Uma diferença de quase R$ 100. Por que essa diferença é tão grande? Devido, pessoal, à composição do cobre aqui, ó. Então, quanto mais puro é esse cobre, melhor o fio, pois ele não vai ficar aquecendo dentro da sua parede. Em caso de curto-circuito, ele aguenta uma maior temperatura, enquanto que aquele fio barato, se houver um curto-circuito em algum ponto da instalação, ele vai sair derretendo, pegando fogo dentro do conduíte. E aí você vai ter que tirar tudo e trocar tudo de novo. Além da mão de obra que você vai gastar com o eletricista. Então aquilo que você economizou no fio, você vai perder para o eletricista consertar a tua instalação e saber onde que está dando curto-circuito. Além da marca do fio, pessoal, é muito importante você se atentar para a espessura do fio que você vai fazer a sua instalação, tá? Hoje em dia, no comércio, você vai encontrar o fio de 1,5 milímetro, 2,5 milímetro, 4 milímetros, 6 milímetros e 10 milímetros. Isso em residência, tá? Esses são os mais normais aí de você encontrar
em residências, tá bom? Esse fio de 1,5 milímetro, 2,5 milímetro, 4 milímetros, 6 milímetros, isso quer dizer o quê? A espessura do cobre aqui dentro. Então, se eu tenho um fio de 1,5 milímetros, quer dizer que esse fio foi fabricado para trabalhar com a corrente máxima de 15 amperes. O fio de 2,5 milímetros, fabricado para suportar uma corrente de 21 amperes. 4 milímetros, 28 amperes, 6 milímetros, 36 amperes, e o de 10 milímetros, 50 amperes. Geralmente, você encontra esse fio de 10 milímetros saindo do padrão de medição para sua casa, tá? Esse fio de 6 milímetros geralmente é encontrado em ligações por chuveiro. 2,5 muito encontrado aí nas residências para tomada e lâmpada, e 1,5 milímetros muito raramente o pessoal utiliza quando vai fazer o circuito que tenha só lâmpada. Um erro muito comum que as pessoas cometem é pegar isso aqui, ó. O camarada ele vai lá nos fios que saiu do medidor e faz esse tipo de coisa aqui, ó. Aqui veio os fios da rua, passou aqui no medidor, fez a medida, foi pro chão, né? E aí o que que acontece? O cara vê esse fio aqui entrando para casa dele, ó. Um deles é a fase e o outro é o neutro. Sendo a fase aquele que vai acender quando você utiliza a chave de teste. E o neutro aquele que permanece apagado quando você trisca nele a chave de teste. Para quem não conhece, chave de teste é essa chavezinha aqui, ó, que você encontra em qualquer casa de material de construção ou de material elétrico, tá? Você colocou aqui, colocou o dedo aqui em cima, triscou na fase, a chave acende. Triscou no neutro, ela permanece apagada. Então, o pessoal que está aprendendo elétrica, eles pegam desse ponto aqui, sobe numa escada, né? E faz esse tipo de ligação aqui, ó. Ele emenda um fio aqui, puxa para o lugar que ele quer fazer a ligação, emenda o fio no outro e puxa e faz a ligaçãozinha de uma tomada para fazer qualquer tipo de coisa lá, ou para garagem, ou para uma oficinazinha que ele está montando. E aqui ele vai utilizar seus aparelhos, furadeira, máquina de lavar carro, e tudo vai funcionar perfeitamente, né? Porque eu tenho a fase e o neutro. Entre fase e neutro, tenho Brasília 220 volts, São Paulo 127 volts. Essa ligação que ele fez utilizando esse fio aqui, ó, que é o mais comum da pessoa comprar baratinho aí nas lojas. Então, ele usou o fio 2,5 milímetros que suporta uma corrente de 21 amperes, tá? Esse fio aqui que a concessionária entrega energia para sua casa, geralmente é um fio de 10 milímetros. E esse aqui também, ó. Observe, você ligou o fio 2,5 num fio de 10 milímetros. Aqui dentro do medidor aqui, da caixinha de medição, nós temos uma coisa chamada disjuntor. Vou simbolizar ele bem aqui, ó. Tá? Disjuntor nada mais é do que um parecido com esse aqui, ó. Então, quando houver um curto, a função dele é desarmar.
Portanto, o disjuntor ele serve para proteger o fio. Se foi para dentro da sua casa uma fiação de 10 milímetros e eu sei que o fio de 10 milímetros suporta 50 amperes, então eu tenho que colocar um disjuntor que vá desligar antes de atingir essa corrente de 50 amperes. Então, normalmente você vai encontrar aí dentro da sua caixinha um disjuntor de 40 amperes. Esse que tem aqui na minha mão, que eu estou mostrando para vocês, inclusive está um pouquinho sujo, que é o que eu utilizo para treinar o pessoal. Nós temos a numeração nele aqui, ó. Observe que é C25, quer dizer, um disjuntor do tipo C que suporta até 25 amperes. Lá dentro da sua caixinha vai ter um disjuntor que suporta 40 amperes. Então, qual foi o vacilo que o nosso colega deu aqui nessa ligação? Eu falei para vocês que ele foi na madeireira e comprou um fio de 2,5 milímetros. Não foi isso? Quanto de corrente que suporta o nosso fio de 2 milímetros, 2,5 milímetros? Observe aqui na tabelinha, ele suporta 21 amperes. Então, o cidadão pensa o seguinte, que se der um curto-circuito aqui nessa tomadinha, alguma coisa aconteceu, algum aparelho deu uma falha, gerou um curto-circuito, ele imagina que lá na rua vai desarmar isso aqui, ó. Vai desarmar esse disjuntor. Porém, esse disjuntor, ele só vai desarmar quando bater os 40 amperes. Quanto que esse fio de 2,5 suporta? Nós vimos que suporta 21 amperes. Olha só o perigo. Se esse fio só suporta 21 amperes e esse disjuntor só desarma com 40 amperes, quer dizer que quando der o curto-circuito, que a corrente ultrapassar esses 21 amperes aqui, ó, essa fiação ela vai começar a derreter. Ela vai aquecer e vai derreter, gerando fogo. E aí é o perigo. É o perigo. Vamos supor que você passou isso aqui numa parede, dentro de um conduíte. Gastou lá seus 10, 15 metros de fio. Se são 2 fios, você tem 30 metros, que é 15 de um e 15 do outro. Se começou a aquecer e pegou fogo dentro do conduíte, aqueceu, pegou fogo, derreteu. Quando bateu os 40 amperes, isso aqui desarma. Mas quando isso aqui desarmar, você já perdeu todo esse fio aqui dentro da sua parede, ó. Então, se você vai fazer uma instalação desse tipo, você tem que se atentar para colocar um disjuntor. E onde é que eu coloco o disjuntor? Na fase. Em qualquer ponto da fase aqui, ó, você corta e coloca o seu disjuntor, tá? Ele vem 2 parafusos, um em cima e um embaixo, então o fio entra de um lado, sai do outro. Então, nós poderíamos deixar essa ligação um pouco mais segura, cortando aqui a fase. Cortou a fase em qualquer ponto, coloca o seu disjuntor, entrou no parafuso de um lado, saiu no parafuso do outro, deu continuidade da sua fase, que eu tenho o meu disjuntor. Aí você me pergunta, Luciano, qual o valor desse disjuntor? Eu vou colocar um disjuntor de 30, de 15, de 10? Então veja bem, se você não sabe fazer cálculo para uso de disjuntor, o que eu te recomendo? Você verifica a tabela aqui de corrente do fio e bote um disjuntor que esteja abaixo da corrente que o fio suporta. Logo, se eu tenho aqui o fio de 2,5
ele suporta até 21 amperes, então eu posso colocar aqui um disjuntor de 20 amperes. Ah, eu quero mais segurança, eu posso pôr um disjuntor de 16 amperes. Por quê? Havendo curto-circuito, se a corrente ultrapassar aquilo que o fio suporta, esse disjuntor desarma e toda a sua fiação está protegida. E é essa a função do disjuntor: proteger a fiação, evitar que ela se derreta dentro do conduíte e com isso evitando fogo. Mas, tio, eu não usei fio de 2,5. Eu tinha um fio grosso aqui, um pouco mais grosso, que sobrou lá da obra, e fiz a ligação aqui. Essa mesma ligação eu fiz com fio de 4 milímetros. Então vamos para a tabela. Fio de 4 milímetros, suporta até 28 amperes. Então eu poderia utilizar aí um disjuntor de até 25 amperes, 20 amperes, 16 amperes, mas não um disjuntor que fosse acima da corrente que o fio suporta. Pois se eu colocar um disjuntor acima da corrente que ele suporta, eu não vou estar fazendo a proteção correta do fio e posso cair nesse problema aqui do curto e do derretimento do fio, me gerando prejuízo e dor de cabeça, tá bom? Ah, tio, mas isso aí é muito difícil de acontecer, você está exagerando. Galera, eu estou aqui trocando uma fiação. São mais de 30 metros de fio que pegou fogo devido a essa gracinha aqui, ó. Tá? Vou mostrar para vocês como é que ficou aqui a tomadinha, ó. Quando ela pegou fogo, não sei se dá para ver aí, mas ela tá queimada, ó. Chegou a derreter. Olha, ó. Então essa tomadinha aqui a gente já descarta. O fio eu tirei, mas eu coloquei ali fora e já passou um catador de latinha, viu a fiação e levou embora. Até não deu tempo de eu gravar para vocês, mas tá aí um prejuízozinho da tomada, da fiação, fora a mão de obra do eletricista para consertar isso aqui, tá bom? Para fazer essa ligação desse disjuntor, você não precisaria ter muita dor de cabeça, montar um quadro para pôr um disjuntor. Você poderia comprar esse suportezinho aqui, ó. Olha só como ele é simples, muito fácil de parafusar na parede. 4 furinhos, você vai pôr ele na parede. Fez os 4 furinhos, parafusou na parede. O que você vai fazer? Você vai encaixar o disjuntor nele, ó. Muito simples. O disjuntor ele vai encaixar aqui perfeitamente. Passou a fiação, fez a ligação. Você vem aqui, ó, por cima dele e vai fazer a montagem aqui e parafusar. Tá? Então, muito simples, vai ficar bonitinho aí na sua parede ou numa madeira ou qualquer lugar que seja, tá bom? Aqui eu botei de cabeça para baixo, mas você teria que pôr na posição certa, tá? E aí ele é encaixado. Desencaixou aqui, mudou a posição, fez a ligação correta, tá tudo certo. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não é inscrito, inscreva-se. Tamo junto e até o próximo vídeo.